Sabe aquela sensação de estar preso? Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Preso em preocupações, em tristezas, ou só com aquele sentimento de que tem alguma coisa que não vai bem. Bom, hoje a gente vai explorar algumas ideias e estudos bem interessantes para entender por que isso acontece e, principalmente, o que dá para fazer a respeito. Ok, vamos começar do começo. Por que, afinal, ser feliz parece uma tarefa tão difícil às vezes? A resposta talvez comece quando a gente reconhece uma verdade bem fundamental sobre a nossa experiência como seres humanos. Essa frase, ela tá logo na primeira página de um livro super importante sobre a terapia de aceitação e compromisso. E ela já coloca tudo em perspectiva, né? Sentir dor, se sentir mal, não é um defeito, não é um fracasso pessoal. É simplesmente parte do que é ser gente. É isso. Se preocupar com uma prova que nem chegou, ficar remoendo uma coisa boba que alguém falou anos atrás, a nossa mente parece uma máquina de criar sofrimento. Mas por que ela faz isso? A resposta está no jeito como a nossa mente funciona. E olha, ela prepara umas armadilhas bem sutis pra gente. O primeiro conceito-chave para entender isso é a tal da fusão cognitiva. O que é isso? É quando um pensamento tipo eu sou um inútil deixa de ser só um monte de palavras passando pela cabeça e vira uma verdade absoluta, uma sentença. A gente se funde, se cola nesse pensamento como se ele fosse a realidade. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Pensa na Luísa. Ela é estudante de engenharia e está sofrendo horrores com cálculo 1. Aí chegam os amigos e dizem: "Ah, espera só para ver cálculo 2, é bem pior." E o outro completa: "Pior mesmo é cálculo 3, aquilo é o terror." E aí que tá o ponto curioso. A Luísa nunca nem viu a ementa de cálculo 3. Para ela é só um nome. Então, de onde vem esse pavor todo? Vem da nossa capacidade incrível e às vezes problemática de criar relações entre as coisas. A mente dela conectou as palavras cálculo, pior e terror e transferiu todo o sentimento ruim de uma coisa para outra que ela nem conhece. E essa imagem aqui ilustra o problema de um jeito brilhante. Um evento, como a morte de alguém que amamos, não vem sozinho. Ele se conecta a pensamentos como eu sou um inútil, que disparam sentimentos de ansiedade, que levam a comportamentos de se isolar, que, por sua vez, só reforçam os pensamentos iniciais. E pronto, o ciclo se fecha e a gente fica preso no meio dessa teia. Tá, então se ficar lutando contra essa teia só prende a gente mais ainda, qual seria a alternativa? Bom, a abordagem que a gente mais conhece nos diz para controlar, lutar, eliminar o que é ruim. Mas a proposta aqui é bem diferente. E se em vez de lutar, a gente só abrisse espaço? Simplesmente permitir que os pensamentos e os sentimentos existam, sabe? Sem que eles precisem ditar o que a gente faz. Isso não é se render, é encontrar liberdade. Essa metáfora é perfeita, né? Lutar contra a própria mente é uma batalha que a gente já começa perdendo. Não dá para controlar o que brota nela, mas dá para escolher como reagir ao que aparece. Agora, o mais interessante é como esses princípios não se aplicam só dentro da gente, mas também entre a gente, nas nossas relações. A história do Miguel é muito dolorosa, mas ensina demais. Depois de um trauma terrível, a estratégia de sobrevivência dele foi levantar uma barreira. Ser superficial, não se aprofundar em nada, era um jeito de evitar a dor de se conectar e, quem sabe, se machucar de novo. Para que o Miguel pudesse começar a se curar, ele precisava de uma coisa que o trauma tinha roubado dele: intimidade. E aqui, intimidade tem uma definição bem específica, bem técnica. É esse processo corajoso de se mostrar vulnerável e encontrar do outro lado um acolhimento e não mais uma punição. E no começo, essa vulnerabilidade é quase impossível. Olha só as palavras dele. A dificuldade não é só contar o que aconteceu, é não saber nem como contar. A dor é tão gigante que ela chega a bloquear a própria capacidade de se expressar. Mas com o tempo, num ambiente seguro, ele dá um passo que parece pequeno, mas é gigante. Ele consegue nomear o sentimento por trás de toda aquela dificuldade: receio. Ele não é mais o medo, ele está observando o medo. Isso muda tudo. Então, o ponto crucial é esse. A cura aconteceu ali, naquela relação de confiança. Ao se permitir ser vulnerável e ser acolhido, ele aprendeu um jeito novo de se relacionar com a própria dor e, por consequência, com o mundo inteiro. E as mudanças na vida dele foram muito concretas. Aquele menino que vivia isolado floresceu, fez um melhor amigo, foi a uma festa pela primeira vez na vida, começou um curso que queria fazer. A vida dele se expandiu, não porque a dor sumiu, mas porque ele parou de lutar contra ela
e começou a construir uma vida ao redor dela. Isso tudo nos leva ao grande objetivo, que talvez não seja se sentir bem o tempo todo, mas sim viver bem. Olhem com muita atenção para esses dois diagramas. Eles contam a história da Laura e do filho dela. No primeiro, à esquerda, a gente vê um ciclo. O pensamento "meu filho vai ser rejeitado" leva direto à ação de evitar situações sociais. A vida dela é totalmente controlada pelo medo. Agora, olhem para o segundo diagrama. Algo fundamental muda. Os mesmos sentimentos de medo e insegurança, eles continuam ali. Mas agora tem dois elementos novos que mudam o jogo: aceitação e valores. A mudança é sutil, mas é transformadora. O pensamento "meu filho será rejeitado" ainda aparece. O medo ainda aperta o peito. Só que eles não estão mais no comando. O que comanda agora é o valor da Laura, aquilo que é importante para ela. Eu quero ser uma mãe presente, que apoia o crescimento do meu filho. E com esse valor como bússola, as ações dela mudaram completamente. Ela começou a levar o filho nos lugares, a incentivar, mesmo com o coração na mão. Ela escolheu agir de acordo com o que era importante para ela e aprendeu a carregar o medo junto, como um companheiro de viagem. E essa é a ideia final que fica. E se a verdadeira liberdade não estiver em se livrar do sofrimento, mas sim em construir uma vida tão cheia de significado, tão rica, que a presença da dor se torna apenas uma parte da jornada e não o destino final?